Fala pessoal, tudo bem com vocês? A pior atuação da temporada. Um time nervoso e a derrota em casa para o Fluminense. As entrevistas depois da partida de Duílio Monteiro Alves e de Vitor Pereira. E aí? Vou fazer a minha análise a partir de agora nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, aquela dica, quer acompanhar a Bundesliga ao vivo e de graça, na palma da sua mão, na tela do seu celular? É só você baixar o OneFootball. Lá você acompanha o campeonato alemão em todos os seus momentos, os lances, os craques, a hora que você quiser, ao vivo e de graça. Além das notícias, estatísticas, resultados, tudo que o melhor aplicativo de futebol do mundo oferece. Então não perde teu tempo. Link aqui na descrição, no comentário fixado. Baixe agora o OneFootball, não custa nada, viu? E serve para qualquer celular. Bom, pessoal, vamos começar pelo jogo, né? Um jogo completamente acidentado, que já começa com uma lesão grave, pelo menos é o que se imagina, né, do Gustavo Mosquito no primeiro minuto de jogo, uma tendência de um rompimento ali, de uma lesão de ligamento no joelho, que pode deixá-lo fora dos gramados por um tempo, talvez até quando você esteja assistindo esse vídeo já tenha uma definição. Tomara que não seja algo nesse sentido, mas infelizmente pela imagem, pela dor do Gustavo, pelas informações preliminares, a tendência é que seja algo muito sério. Uma pena, por várias questões, né? Especialmente pela saúde do Gustavo, né? Que começou como titular, aberto pelo lado direito, com o Vital na esquerda, o Yuri Alberto suspenso pela expulsão ridícula lá na Vila Belmiro, né? Ele completamente destemperado, e o Roger Guedes tendo que jogar na referência. Com 1 minuto de jogo, com 3 minutos, né? Depois de todo o atendimento, o Ramiro acaba entrando na partida numa função que ele não está acostumado a entrar com o Vitor Pereira, né? Ele já jogou assim no Grêmio, já jogou assim com o Silvinho, com o Mancini, mas com o Vitor Pereira não, ele jogava normalmente ali no meio de campo, ou nas vagas do Duqueiroz, ou até do Renato Augusto, ou do Fausto Vera, jogou aberto pelo lado direito. Ele não faz o corredor, ele não tem a profundidade, o corredor ofensivo, né? Ele até se aproxima, mas ele é mais construtor pelo meio, ele acompanha a lateral, ele vira um cara mais marcador, então você não tem esse cara de beirada como é o Gustavo Mosquito. O Adson machucado não pôde ser uma alternativa, como o Júnior Moraes também não pôde ser uma alternativa na referência na ausência do Yuri Alberto, dessa feita inexplicável, né? O Vitor Pereira até foi questionado sobre isso, mas ele disse que não está conseguindo contar com ele. É um jogador que não conseguiu atuar, né? Teve um quadro alérgico, teve lesão, teve problemas, não consegue treinar numa intensidade adequada, e foi contratado justamente para isso, né? Um cara de seleção ucraniana, um cara que fez muitos gols lá na Ucrânia e veio para ser esse cara, né? Com bons números e tudo mais, e não conseguiu. Tá enfrentando um problema e não pode ajudar o Corinthians, justamente num jogo em que ele seria titular. Na ausência do Yuri Alberto, você tem um cara da mesma função. Aí tem que improvisar o Roger, que não é que ele não gosta de jogar na referência. Você perde muito do Roger quando ele joga na referência, né? Porque ele é um cara que se desloca, até caiu pelo lado direito quando saiu o Mosquito, porque ocupou aquele espaço que estava vago. O Ramiro, como eu disse, não chega até a linha de fundo. Então o Roger tentou fazer algumas jogadas por lá. E aí fica a lacuna a ser preenchida ali no meio, porque ninguém chegava. E aí tem mais uma saída que acaba com qualquer possibilidade do time ter um desempenho satisfatório, que é o Renato Augusto, que enquanto esteve em campo foi o cara, como sempre, né, porque ele é diferenciado, que se aproximou da grande área, que buscou finalizações, que buscou tabelas, que buscou aproximação com o Matheus Vital na esquerda, com o próprio Roger, que ditou o ritmo dos poucos momentos em que o Corinthians teve a bola. Na verdade foi bem equilibrado, mas o Fluminense com um pouco mais de posse pela sua característica de jogo, né? O Fluminense foi muito superior. Tem jogadores ali que estão numa fase muito boa, faz um baita campeonato. Samuel Xavier na direita, a própria dupla de zaga com o Nino e o Manuel, ex-Corinthians, o Calegari pela esquerda, o André, volante, muito bom jogador, o Ganso só ficou distribuindo, dando tapa, o John Arias que fez a jogada do primeiro gol e deixaram ele fazer, né? Uma avenida ali pelo lado esquerdo defensivo do Corinthians, mas é fato que ele também teve qualidade para carregar aquela bola e ganhar o escanteio, e depois no escanteio uma desatenção como foi de praticamente todo o jogo, né? A bola passa por todo mundo e o Cano não desperdiça, e o Cano vai lá e faz o primeiro gol. Depois ele faz o segundo numa
jogada pela esquerda, em que a bola cruza toda a grande área e ele de primeira acaba vencendo o Cássio. Um 2-0, um Cano que tá jogando muita bola, 20 gols no Campeonato Brasileiro, e um Fluminense que foi superior durante todo o jogo. No que diz respeito ao Corinthians, uma atuação lamentável do começo ao fim. Apesar desses problemas que começaram desde a lesão do Mosquito, depois a saída do Renato e outras trocas que o Vitor precisou fazer e não tinha tantas opções assim no banco de reservas, né? A única opção do meio para frente era o Giovani. Mesmo assim, o time em campo foi muito mal. O Fagner, gente, talvez tenha feito a pior atuação dele com a camisa do Corinthians. Ele foi horroroso. Quase foi expulso, ou deveria ter sido expulso. Inclusive, o Vitor Pereira tira ele de campo antes dos 30 do segundo tempo, porque fez o que o Voaden não fez. Porque ele dá entradas criminosas, violentas, perde tempo de bola, tá muito mal. O Fagner faz uma temporada ridícula perto da sua capacidade. E o jogo de ontem foi assim, a cereja do bolo. Ele foi muito, muito, muito mal e não foi expulso por detalhe. Outro jogador que merecia expulsão, vejam só, o goleiro Cássio. Eu confesso para vocês que eu não lembro de um destempero do Cássio como eu vi nesse jogo. O Cano, ele impede a reposição do Cássio em determinado momento e, tá bom, ele erra e é até um lance para cartão, porque ele impedir a reposição de bola é lance de cartão amarelo. O juiz para o jogo, só que o Cássio vai para cima do Cano de um jeito e, na minha opinião, ele agride o jogador argentino. E o Voaden aplica um amarelo para os dois, como se as duas coisas, as duas atitudes tivessem o mesmo peso, e não tem. O Cano cometeu um erro passível de cartão amarelo ao impedir a reposição do Cássio, e o Cássio agrediu o Cano. Ah, mas ele só jogou o braço... Agredir ou tentar agredir está na regra para cartão vermelho. Eu nunca vi o Cássio assim. Ele tinha que ter sido expulso e isso mostra muito de como esse time estava. O Roger Guedes já tinha falado depois do jogo contra o Santos que os caras estavam pensando ainda na final contra o Flamengo. A vitória meio que mascarou isso, porque o time não jogou bem também lá. Não era o time titular. Agora, mesmo diante da torcida, eu não sei se os caras estão pensando no jogo contra o Flamengo ou nessa indefinição do técnico Vitor Pereira. Mas é fato que o time está muito abalado emocionalmente, tá completamente destemperado em vários lances, né? Porque o Voaden às vezes deixa o jogo correr e isso enerva, se você não controla, enerva muito o ânimo da galera ali dentro do campo e os jogadores do Corinthians estavam completamente fora, desconcentrados, a bola passava errando passes bobos, a bola passava por eles. O Fluminense estava muito tranquilo no jogo e conquistou uma vitória tranquila. O Corinthians, por outro lado, atordoado, sabe? Não sabia de onde vinha a pancada. E aí vem a entrevista pós-jogo, depois dessa atuação ridícula do time, e o Duílio resolve falar antes do Vitor Pereira. E todo mundo pensou, bom, vai anunciar que vai permanecer ou não. E o Duílio vai numa outra linha. Ele meio que chega lá para acalmar o ambiente e dizer o seguinte, gente, calma, não é o tempo de vocês, a gente está aqui resolvendo, nós temos um objetivo a ser alcançado, então essa definição não vai acontecer agora. E aí todo mundo, opa, como assim? E aí eu quero dizer para vocês que, por mais que a gente esteja numa cruzada nos bastidores para tentar confirmar essa informação, se o Vitor Pereira vai ficar ou não, eu vou dizer para vocês, essa informação ela não existe. Porque o Vitor Pereira ainda não sabe o que vai fazer. Ele não sabe. Não existe essa definição. Existem tendências, vontades, desejos, possibilidades, isso tudo existe, que é o que a imprensa trabalha nos bastidores. Ó, a diretoria quer contar com ele? Beleza. Vitor Pereira, você quer ficar? Beleza. Qual a dificuldade? É o problema familiar? É a comissão técnica? Isso tudo que a cada dia acaba vazando uma notícia diferente, tá tudo certo, faz parte do jogo, faz parte do trabalho da imprensa em apurar o que está acontecendo para ver se a gente consegue chegar num denominador comum, se a gente consegue pelo menos ter um caminho da possibilidade se ela será positiva ou negativa. Só que até aí a definição é única e exclusiva do Vitor Pereira. Ele vai ter que decidir, ele vai ter que resolver. E aí tem um trecho da coletiva, que é uma frase do Vitor Pereira que para mim deixa muito claro o que está acontecendo. Quando ele diz, se o Corinthians não me quisesse, já estaria resolvido. E se eu não quisesse, também já estaria resolvido. Para mim está muito claro algumas situações. Primeiro, o Corinthians quer ficar com ele.
O Vitor Pereira quer ficar no Corinthians. E se eles não anunciaram ainda a permanência, é porque a situação que o impede não é muito simples. A gente sabe que tem um drama familiar, tem um problema envolvendo a sua esposa, a família da sua esposa, e se ele não decidiu ainda, gente, querendo ficar, é porque não é tão simples de resolver. Eu não vou entrar nessa seara. É uma questão muito pessoal, é uma questão de família e a cada um cabe aquilo que deve fazer ou não. Cada um sabe o que tem que fazer, cada um sabe o seu limite e não sou eu que vou julgar. Meu papel aqui é analisar o trabalho do Vitor Pereira, acima de tudo, mas também o quanto essa indefinição repercute dentro de campo. E esse era o meu medo, de que os jogadores talvez estivessem sentindo essa insegurança exatamente por conta dessa indefinição. Acho que isso ainda está acontecendo, porque o Duílio e o VP, eles falam em pensar no Corinthians. Estamos pensando no Corinthians. Como tem um objetivo que não veio através da Copa do Brasil, que era o que eles esperavam, mas pode vir ainda via brasileiro, eles vão esperar até o final do campeonato para definir se o Corinthians vai para a pré-Libertadores, se vai para a vaga direta, que é uma tendência e tudo mais, para depois começar a pensar no ano que vem. E aí a sensação que eu fiquei é que, se está difícil de resolver, pelo menos como há um objetivo a ser alcançado, até isso acontecer, até isso findar, o VP ganha tempo para resolver. Seja conversando com a família, seja pensando melhor, seja conversando internamente, seja fazendo outras análises e tudo mais. E eu imagino que muitos torcedores devem estar pensando o seguinte: tá, mas o Corinthians vai ficar esperando por ele? Foi a resposta do próprio VP. Se o Corinthians não quisesse esperar por mim, já estava resolvido. Ele já tinha ido embora. O Corinthians quer contar com ele. E eu também entendo do Duílio, porque não é um tipo de decisão que você toma no impulso, ou você toma com o fígado, do tipo, se você tá me enrolando aqui, eu vou resolver isso. Não, primeiro que ele sabe ele tá tendo a sensibilidade de entender que a situação é peculiar. Ela não é muito simples de ser resolvida e não é algo aritmético, não é algo burocrático, é algo sensível, gente. Envolve família, envolve doença, envolve uma questão muito mais sensível. Então, tem tudo isso que o Duílio precisa colocar. Eu sei que as relações são profissionais, mas muitas vezes você precisa colocar isso na balança também. E segundo, que o VP, na minha opinião, e na opinião do Duílio também, fez um trabalho interessante, de razoável para bom. Se não veio o título, ele avançou em alguns processos, aliás, em vários processos. Ele chegou numas quartas de Libertadores, chegou na final da Copa do Brasil, promoveu alguns jovens, conseguiu se virar com um time que perdeu jogadores no meio do caminho. O Jô foi embora, o William foi embora, chegou o Yuri Alberto, o Paulinho acabou lesionando, o Fagner e o Renato Augusto ficaram vários jogos sem poder atuar. Foram vários problemas que ele precisou superar e ele ainda conseguiu bons resultados. Na minha avaliação, se manteve no G4 o campeonato inteiro. Então, quando você chega ao final e olha para frente, bom, se depois desse ano nós conseguimos isso, trazendo alguns reforços pontuais que o próprio VP indicou na coletiva que são necessários, a tendência é que o ano que vem, não se sabe se vai ganhar, mas que venham a disputar títulos novamente. Então, o dirigente ele precisa pensar nisso. Bom, dentro de uma avaliação racional, o interessante é permanecer com ele. Porque o que pode acontecer? Se daqui a pouco o Vitor Pereira resolve ir embora, não é tão simples assim. Eu vou me amarrar com o Tite. O Tite tem uma Copa do Mundo aí para acontecer em 20 dias. O Tite nem tá pensando nisso. Não dá para amarrar o Tite caso o Vitor Pereira não fique. O Juan Pablo Vojvoda. Ele pode renovar com o Fortaleza, se levar o Fortaleza para a Libertadores. Isso é um segundo passo. E pela informação que eu sempre tive, o Corinthians nunca trabalhou com plano B. Sempre foi Vitor Pereira. Então eu acho natural esperar pelo Vitor Pereira até o último instante. E ele me parece estar fazendo um esforço para que isso aconteça. E se ainda não houve a definição, é porque não é tão simples assim. Então, eu estava muito mais intranquilo, muito mais crítico durante o jogo, inclusive pela atuação do time, em relação a esse processo do VP, de fica ou não fica. Depois da entrevista coletiva, em que me parece que ele foi muito sincero, eu dei um passo para trás. Eu pensei, cara, deve ter um problema aí muito sério, em que ele está tentando resolver e se ele conseguir resolver, ele vai ficar. Se ele não conseguir, faz parte da vida, ele vai voltar para Portugal, provavelmente deixando o Corinthians na Libertadores, com algum legado, com algumas coisas boas que ele fez, e vai assumir um novo profissional e vida que segue, e é assim que a banda toca. Pelo menos é o que eu penso. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo
e dessa entrevista coletiva do Duílio e do técnico Vitor Pereira. Inscreva-se no canal, sempre muito importante pra gente. Eu volto na próxima. Tchau!